Meus irmãos, estamos aqui na nossa quinta aula de missiologia. Bondade do Pai nos trouxe até aqui e esperamos que no seu cuidado possamos ir adiante. Nessa quinta aula, nós vamos aqui recapitular rapidamente o que nós estudamos acerca da missão da igreja. A igreja tem uma missão que se desenvolve de forma centrífuga. Ela sai da sua localidade e vai até os confins da terra. Nós pensamos também no tamanho da seara. E, meus irmãos, é impossível exagerar o tamanho da seara. São todos os homens, em todos os lugares, até os confins da terra. Aqui nós percebemos que tem um desafio geográfico, linguístico, étnico, político e espiritual. Realmente, grande é a seara. É impossível exagerar o tamanho dela. Nós pensamos que uma seara tão grande só pode ser feita de uma forma: na força do Senhor, olhando sempre além e considerando as competências da igreja. Meus irmãos, assim nós estudamos a quarta aula. Nessa breve recapitulação, adentraremos a quinta. Vamos pensar hoje sobre o chamado para o ministério. Meus irmãos, quando nós pensamos no chamado para o ministério, nós precisamos considerar a diversidade de ministério. A Bíblia diz em Efésios 4:11 que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Então, o Senhor, ele desenvolveu uma diversidade de ministério. Aqui a gente não pensa no que é mais importante. Nós só pensamos que todos esses aspectos são necessários. É importante quem vai, mas também é importante quem fica. Pensando nisso, nós devemos considerar a nossa vocação, o nosso chamado, a necessidade de termos um chamado e a necessidade de entendermos para que é esse chamado, a que esse chamado se propõe. O Senhor me chama para o ministério. E quando eu digo sim, para onde o Senhor vai me levar? Olhando para esse aspecto, nós precisamos perceber que o que faz um ministro não é o que um ministro faz, não é a sua função, mas o que acredita, o que dá a ele condições de entender que ele realmente é um ministro, seja pastor, seja missionário, seja evangelista. Como é que nós podemos identificar um ministro? Como é que um ministro pode ter certeza de que ele deve desenvolver essa função? E, meus irmãos, a Bíblia nos traz princípios. A Bíblia nos traz norte. A Bíblia não nos deixa cegos acerca disso. E nós vamos perceber na Bíblia que o que faz um ministro, primeiro, um chamado de Deus. O Senhor Jesus disse que grande é a seara, e nós devemos rogar ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores. Já que a seara tem um Senhor, cabe a esse Senhor delegar, cabe a esse Senhor comissionar. Então, em primeiro lugar, o que faz um ministro, seja ele pastor, missionário ou evangelista, é o chamado de Deus. É ele mesmo que dá uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Junto a esse chamado, há uma convicção pessoal. Aquele que é chamado, ele desenvolve a convicção, a certeza de que Deus quer ele no ministério. Então, a pessoa que tiver dúvida, ela não deve entrar. Ela precisa desenvolver essa convicção pessoal. Diante das dificuldades que o ministério traz, se não houver uma convicção, há uma grande possibilidade da pessoa não ir adiante. Nós pensamos nas qualificações para o ministério. Meus irmãos, tem várias pessoas na igreja que podem desenvolver diversas funções, mas para entrar no ministério, precisa ter qualificações específicas. E por fim, a gente percebe que a Bíblia estabelece como critério, como princípio, a confirmação da igreja local. O corpo é o termômetro. O corpo confirma o chamado do membro ou o corpo desqualifica, descredita o chamado do membro. É assim que a Bíblia nos ensina
São esses os princípios? E é isso que nós veremos nesta quinta aula. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos as maravilhas da sua lei. Adentremos então a este assunto.